Morandi, tendes a palavra. Obrigado, presidente. Só passando para parabenizar o vereador Caleb Garbim pelo projeto. Eu acredito que é uma espécie de lei anti-Oruan, mas melhor, né? Muito bem mais elaborado, eu acredito até, né? Parabenizar o Fernando aí pela elaboração do projeto. Vocês se debruçaram ali sobre esse assunto de forma boa, né? Desde a faculdade a gente falava sobre isso, né? E o quanto é importante. E eu acredito que a regulamentação serve para isso. Colaborando com o texto do senhor ali, né? Na verdade, com a tua tese ali para o vereador Lucas, eu acredito que o poder público é representado pelo prefeito que nos representa. A gente, às vezes, gostando ou não, vai caber a eles a dar a autonomia ou a direção que a cidade vai, né? Eu aqui discordo sempre, vem aqui, a gente bate na gestão, não concorda, a gente faz uma oposição, mas eu entendo que ele é o prefeito, né? Então, se ele direcionar para aquele lado, eu vou ter que concordar, não tem muito o que fazer. Se eu souber de alguma coisa que seja um crime, alguma coisa grave, eu trago aqui, faço um pedido de impeachment, por exemplo, do prefeito, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que acreditar que o poder tem que ser regulamentado, né? Tem que ter algumas regras via município, porque tudo começa no município, vereador Caleb. Até outro dia, às vezes as pessoas me falam assim, o vereador não tem muito poder, não tem muita estrutura. Mas tem vereador, por exemplo, salvo engano, Fernando Holliday, quando era vereador, que ele acabou impedindo, né, uma regulamentação do Uber, né, uma taxa a mais. Essa discussão começou lá em São Paulo, no município. E aí depois se estendeu para o Brasil todo, né, essa discussão. Ou seja, às vezes tem pautas importantes que começam no município e pode se alastrar pelo Brasil todo. Então eu acho que o vereador tem um papel fundamental nessa questão, por isso que eu acho que tu acerta no tema, sua parte. Vereador Iago, só para complementar o raciocínio que eu estava fazendo na parte do vereador Lucas, a gente tem coisas que nós não podemos relativizar, né? E por isso que a lei está aí. E, de novo, isso significa que a pessoa que vem a Caxias do Sul, quer fazer uma exposição, um seminário, uma convenção e etc., que quer utilizar dinheiro público, observem, dinheiro e espaço público. Eu não estou regrando o que é privado. O que é privado acontece de maneira privada. Inclusive, até onde eu sei, por exemplo, os shows da Festa da Uva não são com dinheiro público. Até onde eu sei, é uma empresa que contrata os shows. O dinheiro que é utilizado para a Festa da Uva, que foi votado por esta casa, é para a construção de toda a festa. Os shows são uma contratação independente. A GDO é a empresa, por exemplo, que contratou. E até onde eu saiba também, nós temos critérios, que precisam ser respeitados. Porque daqui a pouco nós começamos a relativizar o que é sexualização contra a criança. Poxa, eu acho que uma criança não pode ser exposta a uma exposição que vá ferir a inocência dela. Um pênis, uma vagina exposta para uma criança de 5 anos de idade. Isso não pode ser exposto. Isso não pode ter financiamento público e espaço público para esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que nós estamos falando. Agora, se a gente considera que isso é relativo e que isso não deve ser protegido, então a gente tem que rasgar a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem critério, tem objetividade, o vereador Libardi torna a repetir. Nós discutimos junto com isso, inicialmente ele comentou que precisava de uma alteração para que fosse mais específico, mais objetivo o projeto, e nós criamos critérios mais objetivos. Tanto é que a CCJL aprovou este projeto com relatoria do vereador Libardi, que faço aqui uma fala a ele dizendo que talvez seja a pessoa com o maior critério jurídico dentre nós vereadores aqui. Então penso que se a CCJ aprovou isso, passou por comissão de mérito e chega ao plenário desta casa, não há subjetividade nisso. Obrigado, vereador. Vou pedir uma parte para o cara. Ao contrário. Parabéns, vereador Caleb, conta com nós aí quando for assim. E é o que o senhor falou do ECA, né? Eu quero o mesmo empenho de quem defende o ECA para não deixar um menor ali trabalhar, né? Que se a criança tem uma idade mínima e vai para o mercado de trabalho, o Conselho Tutelar vai agir, né, dentro da lei e às vezes até fazer o pai dar uma boa explicação ou levar até conduzido para a delegacia. Esse mesmo empenho para também cuidar de ações como o senhor falou, né? A gente já lutou contra isso, esse tipo de vulgarização ou relativização, e às vezes não lutam por liberdade, sim por uma libertinagem, né? Então a gente vai construir isso cada vez mais. Parabéns pelo projeto. Obrigado, vereador Iago.